Mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o segundo segredo. Isso mesmo, tá? E aí, o que acontece? O primeiro segredo nós falamos sobre a gratidão, né? E o quanto ela é importante na nossa vida e que muitas pessoas às vezes acreditam ser gratas, porém elas não são verdadeiramente. E nós falamos também que a gratidão ela está coerente com os nossos resultados, certo? E aí eu passei no finalzinho, né, um exercício para a gente fazer, para colocar em prática isso todos os dias na vida, na nossa vida, certo? Gente, eu preciso da colaboração de vocês, que vocês vão e convidem as pessoas que vocês amam tanto e vai aí nesse aviãozinho, clica e vai convidando, tá bom? Então, você quer ter mais resultados na tua vida, né? Se você quer ter mais resultados na tua vida, o que você realmente precisa fazer para gerar esses novos resultados, certo? E como eu falei, né? Muitas vezes, por que são segredos, né? Por que a gente diz que são segredos? Porque muitas vezes nós não temos como valiosos. São coisas muitas vezes simples que nós não utilizamos ao nosso favor, certo? Então, o fato de a gratidão, por exemplo, que foi o primeiro que nós trouxemos, para quantas pessoas elas não sabem o benefício de ter a gratidão em suas vidas ou ao seu favor, certo? E aí não conseguem usufruir dela na sua vida, ok? E hoje então nós vamos falar desse segundo segredo, que é o foco, né? Patrícia, como assim, né? O que é o foco, né? Foco em quê, na verdade? Mas nós vamos dar foco em quê, né? E aí, o foco, na verdade, ele tem que ser naquilo que eu quero viver, certo? E nós vemos muitas vezes as pessoas dando foco em lugar errado, ou dando foco em coisas que não são aquilo que elas querem viver, certo? Falando daquilo que elas não querem viver, ok? Então a questão aqui você sabe qual realmente é a vida que você quer viver? Você conhece realmente essa vida? Você já viu essa vida? Você já teve a visão dessa vida que você quer viver? Ou você às vezes só fala que você quer viver uma vida diferente, mas você não sabe exatamente aonde você quer chegar com essa vida? Com a tua vida, né? Então aqui é você saber exatamente o que você quer viver da tua vida, né? E nós trabalhamos isso muito profundo. Por quê? Porque quem não sabe aonde vai chegar, qualquer lugar serve, tá? Então isso que eu vou falar para vocês aqui hoje vai levar vocês a terem muito mais resultados, tá? Vocês vão entender quais são os resultados que vocês têm hoje, o porquê tem eles hoje, né? E como vocês podem ter novos resultados, ok? Então eu preciso que vocês vão aí me ajudando, tá? Me dando retorno. Então o que é o foco, na verdade, né? Às vezes a gente vê tanto falar disso hoje em dia, né? Tantos treinamentos sobre foco. O foco, na verdade, ele é tão simples e a gente às vezes fica criando um monte de coisas, um monte de situações, né, para explicá-lo. Mas ele é a capacidade de aproveitar as nossas condições naturais, aquilo que já está dentro de você, as condições disponíveis, sabe, a qualquer um, e produzir poder. Olha a palavra. Então, para quem está entrando agora, nós estamos falando do nosso segundo segredo, certo? E nós estamos trazendo o foco. E você vai ter até o final desse nosso encontro, você vai entender no que você realmente precisa colocar foco, ok? Então, o foco é o quê? A capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um, certo? E produzir poder e gerar mudanças ao concentrar-se em um único ponto a cada momento. Olha só, a cada momento, tá? Então, o que é isso? Eu aproveitar cada instante, certo? E dar foco naquilo ali. O que nós vemos muitas vezes hoje em dia? Pessoas dando foco a inúmeras coisas e não realizando nada, certo? Então, como que é isso, né? Como é que eu faço esse foco, trazer esse foco ao meu favor, ok? Como que eu posso fazer isso e trazer isso ao meu favor, tá?
Quando você concentra, olha só, quando você concentra a tua energia suficiente, quando você concentra a energia que há dentro de você, lembra que falou aqui, olha, é a capacidade de aproveitar as condições naturais, certo? Então é aquilo que já está dentro de você, né? E aí, produzir poder e gerar mudança. Então, você concentra essa energia que já existe dentro de você para produzir mudanças e realizações rápidas. Por que nós falamos que mudanças acontecem rápido? Porque nós colocamos o foco necessário para que essa mudança aconteça. Ou seja, para que eu vá produzir a mudança que eu quero viver, a mudança que eu quero viver no meu profissional, a mudança que eu quero viver no meu relacionamento com os meus filhos, a mudança que eu quero viver dentro de mim, tá bom? Então, quando eu concentro a energia, gente, o nosso corpo ele é cheio de energia, certo? E existe o suficiente para você produzir qualquer coisa que você queira na tua vida, entende? Então, vocês podem acreditar, essa energia está aí dentro de vocês, sabe? Porém, na maioria das vezes ela está dispersa, né? Ela não é compreendida e às vezes você nem sabe como utilizar a teu favor, ok? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui. A luz solar por si própria, ela não vai gerar calor suficiente para produzir fogo, certo? Em uma folha de papel. Se eu colocar uma folha de papel e deixar só o sol bater aqui, o que vai acontecer? Não vai produzir calor suficiente para gerar o fogo, certo? Só que o que acontece? Quando você pega uma lupa e ajusta o foco, certo? Os raios do sol vão convergir ali apenas em um ponto. E o que vai acontecer? Vai acontecer o fogo ali naquele momento. Ou seja, o foco necessário que existe para que produza o fogo. Então, foco é isso. É o que? É você colocar energia em um único ponto, em uma única atividade por vez, certo? Então, vamos lá. Nós falamos muito, né, nesses nossos encontros de vida abundante, né? E o que quer dizer vida abundante? Vida abundante é a gente ter equilíbrio nas áreas da vida, em todas as nossas áreas da vida, certo? Então, esse equilíbrio, que saudade, viu, Kelly? Oh, meu Deus, que saudade, eu tive que parar. Então, nós vamos falar de vida abundante, né? Que a gente fala tanto dessa vida abundante. Então, quer dizer isso? É um equilíbrio nas áreas da nossa vida, né? Então não justifica eu potencializar somente uma área, porque a pessoa não vai ser feliz quando ela potencializa apenas uma área da vida. Muitas vezes a pessoa usa aquela área, sabe para quê? Gente, meninas, eu amo vocês, tá? Nossa, saudade de cada uma de vocês, viu? Tem umas que eu não vejo há muito tempo. Então vamos lá, para mim não perder aqui o meu foco. Então, não justifica a gente potencializar uma única área da vida, porque quando a pessoa potencializa uma única área da vida, ela não vai conseguir ser feliz, entende? Por exemplo, o exemplo de um profissional, ele quer muito chegar ao topo da carreira, né? Alguma posição ali que ele acha que é muito importante para ele, certo? E aí o que acontece? Ele chega lá, né? Vamos pensar, ele chegou no topo da carreira aqui. Porém, o que vai acontecer aqui? Muitas vezes ele vai chegar sem saúde, ele vai chegar sem a família, certo? Ou seja, ele colocou o foco necessário para que aquilo ali acontecesse na vida dele? Ele colocou. E deu certo? Deu, porque onde você vai colocar foco vai se expandir, vai acontecer, ok? Então, onde você colocar o foco vai expandir e vai acontecer. Então, daí a importância de nós colocarmos o foco naquilo que realmente é importante para nós. Certo? E aí, como trazer abundância e equilíbrio nas áreas da nossa vida, ok? Como a gente pode fazer isso, né? Por quê? Porque eu já entendi, então, que se eu trago só para uma área ou se eu trago só para outra, por exemplo, às vezes a pessoa tá trabalhando muito, certo? E vai esquecer de se alimentar bem, ela vai esquecer, né, do restante de todas as áreas. Ok? Então, precisa haver um equilíbrio. A nossa vida sem equilíbrio, ela não é vida. Nós não vivemos, nós sobrevivemos, nós já falamos sobre isso, né? Então, é necessário nós equilibrarmos e depois potencializar. E nada mais é do que a gente faz isso nas sessões que eu faço individual. O que a gente faz? Primeiro, nós fazemos uma análise, né, de como está a vida daquela pessoa em cada área da vida e traz clareza e traz luz para aquela área, porque muitas vezes a pessoa nem sabe de que maneira exatamente que está a vida, sabe?
Quantas vezes a pessoa chega aqui, na hora que ela se depara com essa análise, com essa avaliação a respeito de toda a tua vida, ela se surpreende, porque nem ela mesma sabia como estava, entendem? Às vezes nós passamos camuflando algumas situações da nossa vida, sabe? Então daí a necessidade de ter essa clareza. Depois que a gente traz essa clareza, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorando, equilibrando a roda da nossa vida, né? São 11 pilares. Então nós vamos equilibrando, levantando um pouquinho com atitudes, comportamentos, mudanças, nova consciência, novo padrão de pensamento, novo padrão de sentimento, uma nova comunicação, certo? E depois que eu trago esse equilíbrio, eu vou potencializar. Ou seja, eu vou pegar aquilo que eu sou boa, eu vou pegar aquilo que talvez eu preciso aperfeiçoar e vou potencializar, tá bom? Eu potencializo, eu cresço, eu ponho foco, certo? E aí, já o foco necessário para quê? Naquilo que realmente é importante. Então, para ser feliz em uma área, não precisa ser infeliz na outra. Quantas vezes, eu acredito que você que está comigo aqui já ouviu falar assim, sorte no jogo, azar no amor. Quem aqui já ouviu isso? Me dá um retorno aí, por favor. Então, quem aqui já ouviu sorte no jogo, azar no amor? Me dê o retorno aí, por favor, tá? Então, se você acredita em algo parecido, em algum dizer desse, né? Não é, Rosimeire? Quem nunca ouviu, né? Então, se você já, né, Kelly? Então, se você acredita em algo parecido, tá na hora. Se você acredita, ou se você já ouviu só, não, se eu só ouvi, mas eu não concordo com isso. Agora, se isso é uma verdade para você, se questione, minha amiga. Se questione, porque para nós sermos felizes em uma área, nós não precisamos ser infelizes na outra. Entende? Não precisa, nós podemos trazer equilíbrio e fazer com que a roda da nossa vida gire, sabe? E tudo vem acontecendo de forma congruente e alinhada. Então, para saber aonde colocar o nosso foco e a nossa energia, certo? Nós vamos basear as nossas mudanças em duas questões primordiais. A primeira é problemas a serem resolvidos ou eliminados. Vamos lá, pensem comigo aqui, problemas que você vem vivendo hoje e que atrapalham a sua vida e que te fazem sofrer. Você concorda comigo que quando você está com algum problema, o teu pensamento fica todo ligado ali? Ele fica todo conectado ali o tempo inteiro? Então, se você tem, né? E aí te impede de ter novas ideias, vai sugando a tua energia. Problema tem esse poder sobre nós, sugar a nossa energia. Então, se você tem um problema que não está resolvido, resolva, sabe? Problemas a serem resolvidos ou eliminados, ou você precisa eliminar alguma coisa da tua vida, alguma coisa que você sabe hoje que está te tirando do foco. Show, Ellen! Se tem, minha amiga, resolva. Problemas a serem resolvidos, precisam ser resolvidos. Do contrário, a vida não caminha, tá? Então eu quero que você, já a partir de agora, nós já vamos começar em prática também, ó. Lembra que eu falo que nas lives sempre tem que ter papel e caneta, que eu não tô aqui para te motivar? Eu já falo isso com vocês me conhecem. Eu não tô aqui para motivar, eu tô aqui para transformar a tua vida junto com você, tá bom? Então eu quero que você relacione 2 problemas na sua vida que precisam ser resolvidos. Que você olha hoje e você já entende que isso na tua vida não mais pode continuar, que isso não tá te levando a lugar nenhum. Então eu quero que você já relacione quais são os 2 problemas que precisam ser resolvidos. Anota, não confia só aqui. Ok? Não confia, anota, precisa anotar, tomar consciência e anotar, tá? Então, como o meu desafio aqui com você não é só resolver seus problemas, mas lembra que eu falei potencializar a sua qualidade de vida? Eu quero também que você relacione hoje 2 importantes sonhos ou objetivos que você deseja conquistar. Seja aqueles sonhos mais ousados que você olha, talvez não saiba nem como realizar, mas eu quero que você traga hoje, né? Talvez objetivos que você tinha lá na infância, juventude, dos quais você talvez já desistiu. Eu quero que você traga isso nessa noite, né? Quais são os teus sonhos mais ousados? Quais são os teus objetivos? Certo? Aquilo que talvez você já nem se lembre, quando lembra com tristeza porque não conseguiu realizar. Então eu quero que você coloque aí papel e caneta, tá? E agora eu quero trazer para você o seguinte, nós vamos entender o que distrai você do seu foco, tá? Porque o que tira a gente do foco são as distrações. Gente, e eu vou dizer uma coisa para você, são pequenas coisas que
que nos tiram do foco, que minam a nossa energia no decorrer do dia. Eu já falei de duas que são os problemas, eu já falei aqui de duas situações, né, que são os problemas que precisam ser resolvidos, certo? E aí o que acontece? E também os nossos sonhos que não são realizados. Por que, Patrícia, que isso me tira do meu foco? Tira, porque isso te traz frustração, traz sentimento de incapacidade, entende? Então vamos lá, o que distrai você do seu foco? O que é? Vamos pensar numa coisa aqui comigo? Todos nós temos 24 horas por dia, certo? 7 dias na semana, o mesmo número de dias do mês. E os mesmos meses do ano. Então, por que uma pessoa com o mesmo nível intelectual, às vezes as duas pessoas têm a mesma faculdade, um cognitivo, ok, e possui o mesmo nível intelectual, cognitivo, possui potencial, certo? E produzem resultados tão diferentes na vida. O que acontece com essas duas pessoas que produzem, que tem mais ou menos o mesmo nível intelectual, o mesmo cognitivo, o mesmo potencial? Se nós formos fazer uma análise, vai dar ali, ó, muito parecido, mas tem resultados tão diferentes na vida. Já viu aquelas pessoas que muitas vezes PhD, estudou, mas não realiza? Então, e aí vem uma série de situações, mas uma delas, sabe qual é? É as pessoas verdadeiramente realizadoras. Elas não se distraem. Elas qualificam, sabe? E mantêm o foco no que de fato é importante. Elas sabem exatamente aonde elas querem chegar. Então elas não ficam se distraindo no meio do caminho. Então eu pergunto para você mais uma vez, o que realmente é importante na sua vida? O que você julga hoje ser muito importante na sua vida? Porque é isso que vai te guiar, é isso que vai te direcionar. Você vai partir desse ponto, entende? Então, você tem sido capaz de manter o foco nas coisas que realmente são importantes na vida? Tá entendendo por que é muito importante você saber aquilo que você quer para a tua vida, né? Então, isso aí também vai estar muito ligado ao quê? Aos teus valores. Patrícia, como assim? Porque os nossos valores regem a nossa vida, certo? Então, os meus valores vão ditar a minha vida. E aí, eu preciso estar como? Em alinhamento, em congruência. Se não tiver congruência, não vai conseguir focar. Ou se conseguir, vai ser a um custo muito, muito alto. Vai ser um preço muito, muito alto a ser pago. É o exemplo que eu dei do profissional, que chega no topo da carreira, muitas vezes sem a saúde e sem a família. Tá? Por quê? Porque pagou um preço muito alto, né? E não trouxe equilíbrio para as outras áreas da vida. Entendem? Então a capacidade de focar, de qualificar o foco e mantê-lo está ligado à inteligência emocional. E nós já tivemos um encontro que nós falamos somente de inteligência emocional, né? Então, essa capacidade de trazer esse equilíbrio entre emoção e razão é a capacidade de eu me conectar comigo e com o outro. Inteligência emocional vai falar de muitas coisas e um pouco delas é isso, certo? Então, o que acontece? A capacidade de manter o foco até que a mudança real aconteça, entendem? E ela está intimamente ligada à maturidade emocional. Como assim, né? O que acontece? Pessoas imaturas, elas não conseguem manter o foco nos seus objetivos. Elas começam e logo vão perdendo a perspectiva do que de fato é importante, sabe? De fazer ou de se conquistar, entendem? Então, são como as crianças. Você já viu aquela criança que quando a gente dá para o filho um brinquedo, o que acontece? Ele brinca ali um pouquinho, daqui a pouco ele está fazendo o quê? Colocando de lado. Não é assim que acontece? Então, eles querem muito aquele brinquedo. Eu falo que aqui em casa eu tenho a Sara pequenininha ainda, e pede uma boneca, mas aí assim que ganha, o que acontece? Daí a pouco ela já vai brincar com outra coisa, ela deixa aquilo de lado, certo? Então, a falta de foco, né? Pessoas que não têm foco, elas são como crianças. Por quê? Porque elas são imaturas, elas querem muito, mas elas fazem pouco ou quase nada para conquistar seus sonhos ou resolver seus problemas. Lembra que eu trouxe primeiro o problema e o sonho, certo? Então, o que vai acontecer? É você fazer com que você adquira essa maturidade emocional. É você entender o quão importante é essa maturidade
para não ficar como criança, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E aí o que acontece também? Pela falta de responsabilidade típica de uma criança. A criança não tem responsabilidade, certo? Então, pela falta de responsabilidade típica de uma criança, fica esperando alguém ou a divina providência fazer algo por ela. Ela está sempre esperando pelo outro, né? Então, pessoas imaturas não conseguem manter o seu foco nos seus objetivos. Então, por isso que eu quis trazer a figura da criança para você entender que quando você não mantém o foco, é por quê? Porque está faltando inteligência emocional, está faltando maturidade emocional, ok? Então, como eu posso fazer para ser uma pessoa mais focada? Eu imagino que deve ser a pergunta que você deve estar fazendo aí, né? Então, qual que é o primeiro passo para eu ser uma pessoa mais focada? Identificar esse inimigo silencioso chamado fator de distração, certo? Aquilo que faz você olhar na direção oposta e das suas metas e dos seus objetivos. Então, quando você identifica o que está te distraindo, e isso está fazendo o quê? Isso aí está fazendo com que você olhe na direção que você não quer, certo? Então, vamos ver juntas que fatores distraem você hoje? O que você acredita que tira seu tempo, que tira sua energia? O que faz com que você pare de agir em direção aos seus objetivos? São perguntas que você precisa responder. Anota que fatores distraem você. O que faz com que você pare de agir em direção do seu objetivo? O que faz com que você se esqueça do que é realmente importante para você? Né? Ó, eu vou trazer algumas questões aqui, eu quero ver se você vai se identificar. Talvez acreditar que você não é capaz. Às vezes você até estabelece uma meta, até estabelece um objetivo, mas aí quando você olha para aquilo tudo, você fala, nossa, será que eu sou capaz de realizar isso? Gente, está fazendo sentido? Vamos me dando retorno aí, por favor. Aí vem aquela vozinha que fala assim, ai, você não vai conseguir? Pode ser isso que está te distraindo, certo? Esperar pelo outro, como eu já falei, colocar a culpa nos outros, eu não estou realizando porque o outro não permitiu, porque o outro não deixou, achar que você não merece. Uau, isso é muito forte, tá? Quando você acha que você não merece, que não é pra você, isso não vai permitir com que você foque, tá bom? Agora eu vou trazer aqui fatores típicos de distração. E eu quero que você, mais uma vez, papel e caneta, porque isso aqui vai transformar a tua vida. Isso vai transformar a tua vida. Eu preciso que você anote e entenda o que está tirando o teu foco, tá bom? O que está tirando o teu foco hoje? Fazendo sentido, né, Ellen? Isso, então vamos lá. O que está tirando o teu foco hoje? É festas, baladas? Talvez você possa dizer, Patrícia, mas nessa situação nós estamos vendo não poder nem sair de casa. Tá, mas como que é a tua rotina, né? É telejornais? É ficar vendo jornais? É a bebida? Patrícia, mas eu tomo só de vez em quando. Ah, eu tomo às vezes para dar aquela relaxada. Eu tomo alguma coisa para dar aquela relaxada. Mas será que isso não está tirando o teu foco? Será que a quantidade de vezes na semana, se depois que você toma você perde energia com isso e não consegue produzir? Então é isso que eu quero que você traga, tá bom? Outras drogas, tá? Pornografia, é só aquele videozinho que eu tô assistindo, sabe? E às vezes tira o teu foco e vocês vão entender qual que é a ligação disso mais à frente um pouquinho, tá bom? É o telefone? É a vitimização, achar que você é uma coitadinha da vida, achar que que os outros têm que fazer por você, e você sempre é a coitadinha da história, e você nunca precisa agir. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você, a vitimização te impede de agir, por quê? Porque você não está no controle da tua vida. Então, quando você não está no controle da tua vida, você sempre vai ter alguém pra fazer por você, e aí você não precisa ter foco em nada, entendem? Você não vai precisar ter foco em nada, tá? Ressentimento vai tirar o seu foco, tá? Amizades que não agregam. Jogos da internet ou telefone. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu não tenho um jogo instalado no meu telefone, nunca instalei. Às vezes a minha filha pega, mãe, instala pra mim. Ela instala e eu já peço pra desinstalar na hora que acaba de jogar. E como é um período muito pequeno de tempo que eu deixo, então não fica. No meu telefone não fica, eu não deixo. Por quê? Eu não me dou o luxo de perder o meu foco com um joguinho. Eu não faço isso, tá?
Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu quero. Então, se eu começar a perder foco, perder tempo com coisas pequenas, onde é que eu vou chegar? Eu não vou chegar onde eu quero, certo? Então, vamos lá, jogos de internet ou no telefone mesmo. Hoje em dia é muito no telefone, né? É muito fácil, né? A gente instala, é rápido e pronto. Então, tá tirando teu foco por causa dessa facilidade toda? Controlar as circunstâncias, você às vezes quer ter controle sobre tudo? E você sabe que você não pode ter esse controle sobre tudo? Isso é impossível, ninguém controla tudo. Eu já fui uma controladora nata, eu queria ter o controle de tudo e hoje eu ainda preciso me autoavaliar constantemente. Por quê? Porque era um vício emocional meu, então, como era um vício emocional, hoje ele deixou de ser? Não, mas a intensidade dele ele vem muito menor na hora que eu me pego fazendo, opa, peraí. Né? Então, é daí a importância do autoconhecimento, de você se conhecer, entende? Então, se você quiser controlar todas as circunstâncias, você não vai conseguir ter o foco necessário, tá? Talvez é o relacionamento amoroso improdutivo, talvez é aquele relacionamento, talvez está namorando, sabe que aquele não está de acordo com o que você quer viver, mas você permanece, continua. Ou mesmo até num relacionamento, né, um conjugal que seja, e não busca uma mudança para que esse relacionamento mude, né? Você não busca essa mudança. São as redes sociais. Eu já falei disso daqui. Rede social, Instagram, Facebook, seja o que for, certo? Gente, eu tiro todos os não vibra nada, nada. Meu telefone simplesmente pode pegar ele e ele não vai tocar nada em nenhum momento. Só toca mesmo, se ligar. Entendem? Por quê? Porque lá atrás eu vi que isso tirava o meu foco. Porque toda vez que ele dá uma vibrada... Gente, qual que é a tendência? Quando você vê, já apertou, já abriu. E aí você está cumprindo a agenda de outra pessoa. Já falei disso em uma das lives sobre produtividade, né? Então vamos lá. São as redes sociais que toda hora tem um apito e toda hora você quer ver. Às vezes é só um joia, é um dedinho assim. E você já tirou o foco daquilo que você estava fazendo que era tão importante, ok? Filmes, vídeos, séries, né? Patrícia, então eu posso ver filme? Pode, pode. Você tem uma agenda onde você tem toda a tua produtividade, você sabe tudo que você precisa fazer no decorrer do dia, e lá você está agendado o teu horário de ver filme, talvez com a família, talvez com os filhos. São filmes que vão te levar a crescer, como eu falei no último encontro nosso, da gratidão. São coisas que vão te levar para crescer, certo? E aí, outra coisa, fatores típicos de distração que nós estamos falando. Só fazer o que te dá prazer? Eu não faço. Se eu não gostar, eu não faço. E talvez eu vou só fazer as coisas que dão prazer, né? E às vezes o que eu preciso fazer para me ter foco naquilo é exatamente algo que não me dá prazer. A gente não faz só o que a gente gosta, certo? Eu faço o que é necessário ser feito e tá tudo certo, tá bom? Então, esportes e hobbies, talvez em excesso, dedica muito tempo só aquilo ali. Super proteção aos filhos, sim, é um fator de distração. Preguiça, sim, é um outro fator. Insegurança. A insegurança não vai te permitir se sentir capaz e você jamais vai executar, vai realizar. Telenovelas, gente, novela, eu me formei em 2007, estou aqui tentando lembrar. 2007, desde 2004, eu não vejo novela, eu não sei nem nome de novela, sabe? Então, são as novelas que estão te tirando o seu tempo. Você fica ali na frente da televisão 1 hora. Se você estudar por 1 hora diariamente, você já é em algo que realmente vai fazer diferença, seja na sua profissão, seja do seu relacionamento, seja do seu relacionamento com os filhos. Se você estudar 1 hora por dia, você se torna perita, naquilo que você se determinou a fazer. Então, qual é a tua profissão? Quer ser perita? Quer ganhar acima da média? Estude 1 hora por dia, tá bom? Jogos de azar, caso extraconjugal que tá tirando foco, falar da vida dos outros, sentar às vezes para falar e vai perder tempo ali falando daquilo que nem traz benefício nenhum para você. Dedicação somente à igreja também, como eu falei, às vezes é um tempo, tu posso dedicar à igreja? Não, gente, eu amo também estar na igreja, de estar ali, mas é só isso?
Porque nós vemos pessoas o quê? Que a família está sedenta em casa e a pessoa está só lá. Então é nesse sentido, certo? É a depressão que tira o teu foco. E você... Depressão nada mais é do que o quê, gente? É viver lá atrás. Então o que você precisa resolver? Se você hoje está com sintomas de depressão, o que você precisa resolver? Para sair de lá e vir para o agora. Certo? Então são alguns comportamentos... são comportamentos, tudo isso que eu falei, certo? E simples, alguns são os mais simples do mundo, vocês concordam comigo? Só que tem um detalhe, mas eles são responsáveis, sabe pelo quê? Por destruição de relacionamentos, tá? Vai destruir o teu relacionamento, é vício, vai destruir a longo prazo. Como assim vício? Gente, se é vício, se tá fazendo todo dia, tá dedicando só aquilo, é um vício, tá? E vai destruir a longo prazo. Então, vai destruir o relacionamento, carreira profissional, às vezes estagnada. Às vezes você está numa profissão só. Patrícia, mas eu gosto da minha profissão. Ok, você tem crescido nela? O quanto você realmente tem galgado nessa carreira? Sabe? É disso que nós estamos falando, ok? É de carreiras profissionais estagnadas. A pessoa está ali há anos, está há 15 anos ganhando o mesmo valor de salário. Então, o que é isso? São comportamentos que você vem tendo que vem te impedindo de crescer. Talvez você precisava fazer uma pós-graduação, talvez você precisava estudar, talvez você precisava estudar em casa mesmo, ler livros, aumentar o teu nível intelectual. E você está estagnada. Por quê? Porque não dá o foco necessário, certo? E aí a dependência financeira, certo? Então são responsáveis por tudo isso, pela dependência financeira, por contas atrasadas, filhos órfãos de pais vivos. Esses comportamentos que eu acabei de citar, e alguns são os mais simples do mundo, são responsáveis por filhos órfãos de pais vivos. Isso é o que a gente mais vê hoje em dia. São responsáveis também por empresas quebradas, empresas que não vão adiante. Por quê? Porque os proprietários, eles não querem fazer o quê? Estudar, eles não querem buscar um novo mercado, eles não querem crescer. E esses comportamentos que eu citei são responsáveis por tudo isso e por muitos outros danos, ok? Então, qual é o melhor momento para você plantar uma árvore? Eu quero que você se questione agora. Qual que é o melhor momento para plantar uma árvore? Escreve aí para mim, gente. Qual que é o melhor momento para se plantar uma árvore? Fala para mim. Qual que é esse melhor momento? Você sabe dizer para mim? Eu tenho quase certeza que vocês estão dizendo assim: ah, Patrícia, é hoje, né? É hoje. É isso, gente, que passou na cabeça de vocês aí? E eu te digo que não é hoje. E sim há 5 anos atrás. Por quê? Porque hoje ela já estaria como? Frutificando, certo? Ela já estaria, se não é uma árvore de frutos, ela já estaria fazendo bem para o meio ambiente, ok? Então tá bom, Patrícia, mas eu não fiz isso. Tá tudo bem. Sempre é tempo de nós mudarmos a nossa vida, entendem? Então a hora é o quê? É agora. Só é agora se você tomou consciência da mudança e da mudança que você precisa gerar, tá? Então, qual é a coisa mais importante em cada pilar da sua vida? Qual é? São 11, certo? São 11 pilares. É o espiritual, o conjugal, o filhos, parentes, profissional, saúde, servir, financeiro, intelectual, social, emocional, certo? Acho que eu deixei de contar um aqui, mas são 11. E saúde, acho que eu falei, né? Então são 11 pilares. Eu quero que você pegue papel e caneta, como eu já falei, e anote qual é a coisa mais importante em cada pilar da sua vida. Em cada área da sua vida, o que é mais importante para você. Gente, vocês entenderam que a partir daqui vocês podem determinar o foco que vocês querem ter? Vocês estão entendendo? Então, qual é a coisa mais importante em cada área da sua vida? Eu quero que você avalie, faça essa avaliação de você mesma e vê se existe alguma distração daquelas que eu citei ou outras que vem impedindo você de viver o melhor nessa área. Entendem? Então tá bom, Patrícia, é o meu pilar espiritual. Aí eu gosto de fazer a minha oração, mas eu sempre deixo para fazer ela na hora de dormir. E aí, às vezes, eu já tô tão cansada que quando eu vejo, eu já deitei e eu não fiz. E aí eu fico o quê? Mal comigo mesma e eu fico me sentindo péssima. Por quê? Porque eu não consegui cumprir com aquilo ali que era um objetivo tão importante para mim.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que você precisa fazer hoje para modificar isso, para mudar essa atitude, esse comportamento, tá? Então, eu quero que você pegue qual é a coisa mais importante em cada pilar da tua vida. Desses 11 pilares, você vai pegar qual que é a mais importante, avaliar e ver qual é a distração que vem impedindo você de viver o melhor nessa área. Lembra que eu falei lá no início que nós trazemos equilíbrio para a nossa vida? A nossa vida tem que andar em equilíbrio. É como se fosse uma engrenagem, sabe? Então, para essa engrenagem funcionar, os dentinhos têm que estar todos o quê? Alinhados. Se tiver um dentinho quebrado, ela não vai rodar. E assim é a minha vida e a tua vida. Então, se tiver um dentinho quebrado na tua vida, se é uma das áreas que não está bem, as outras áreas elas não vão funcionar da maneira como precisa. Entendem? Então, o que está distraindo você hoje de ter uma vida abundante? O que está distraindo você de estar em plenitude com a tua vida e a tua vida vir crescendo dia após dia? Eu quero convidar você hoje a ter o foco em uma rotina de excelência. Patrícia, como é essa rotina de excelência? Vamos lá. A rotina significa você fazer o quê? Sempre as mesmas coisas, certo? E isso não é bom nem ruim, tá bom? Porém, quando nós trazemos a excelência, estamos falando de quê? Agir. Fazer as coisas certas da melhor maneira possível e na hora certa. Então eu paro de procrastinar, eu paro de adiar. Vocês estão entendendo? Eu paro de jogar aquilo para frente, de empurrar, de falar que é o outro que é responsável. Eu paro com tudo isso e crio uma rotina de excelência para mim. Eu posso ter uma rotina? Sim, eu devo ter uma rotina, certo? Porém, eu preciso trazer o que? Excelência. Eu preciso agir na hora certa. Eu preciso fazer as coisas certas, no momento certo, da melhor maneira possível. Independente, se você se dispôs a fazer, faça com excelência. Faça com excelência. Então, o que é tudo isso? O que é uma rotina de excelência? É ter uma vida focada nas coisas importantes, naquilo que é realmente importante para você. Vocês estão entendendo como que você vai ter mais resultados? Quando você focar naquilo que é importante, que estiver alinhado com os seus valores, estiver alinhado com aquilo que você quer viver. No momento que você conseguir trazer, em primeiro lugar, o que é realmente importante, certo? E aí depois, criar essa rotina de excelência e mudar, fazer, agir. Fazer a coisa certa, fazer de forma extraordinária, fazer de corpo e alma, se entregando, você vai produzir muito mais, tá? Então, foco é o quê? Foco é poder. Gente, é impossível ter resultado sem ter foco, tá? Foco nada mais é do que dizer não para 1 milhão de coisas. Sabe aquelas pessoas boazinhas que vivem dizendo sim para tudo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quem aqui é assim? Diz sim para todo mundo e quando vê você nem tá fazendo aquilo que realmente tinha que fazer. Tá cuidando da vida de todo mundo, menos da sua própria vida. Vocês estão entendendo? Então foco é poder. Foco é eu dizer não para um monte. Gente, eu já sofri muito por falta de foco. Eu era como uma criança mesmo imatura, entendem? Que hora olhava para um ponto, vinha alguém fazer uma proposta profissional, nossa, isso aqui deve ser ótimo, nossa, isso daqui, e por isso eu sofri amargamente. Eu tive resultados que não eram os resultados que eu queria na minha vida, pela falta de foco. Então, foco consistente é o que? Você sempre fazer. O objetivo tá lá, certo? Eu sei que tá alinhado com meus valores, eu sei que tá alinhado com aquilo que eu quero viver. Então eu vou pôr toda a minha energia, sabe? Eu vou pôr toda a minha energia. Para quê? Para que eu tenha o resultado até alcançar. As pessoas hoje em dia não estão fracassando, elas estão desistindo. Por quê? Na maior parte das vezes por falta de foco. A maioria das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Elas desistem. O que é desistir? Eu não espero o resultado, eu tenho que fazer até dar o resultado. Patrícia, eu fiz e não deu certo. Faça de forma diferente. O foco é o mesmo, é conseguir a mesma situação, porém, o que é conseguir o mesmo objetivo, o mesmo resultado, a mesma meta. Porém, o que eu quero? Eu fiz desse jeito e não deu certo, então eu vou tentar de outra maneira, tá bom? Isso é o quê? Persistência. E não insistência. Insistência é o quê? É você continuar, tá vendo que não tá dando certo, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Não, o foco é o mesmo e eu vou persistir, eu vou tentar inúmeras formas até dar certo.
Eu vou me dedicar ao máximo, eu vou fazer com excelência até dar certo. Então, o foco é poder sim, e depende de onde e como nós colocamos esse poder. Nós podemos obter resultados bons ou ruins. Então, qual resultado você tem tido na tua vida hoje? É um resultado bom ou é ruim? E onde você está colocando o teu foco? É naquilo que você não quer viver ou é naquilo que você realmente quer viver? Entendem? Então, existem pessoas aí com sucesso. Olha só o que eu vou dizer aqui agora. Existem muitas pessoas com sucesso que vieram lá de baixo e que são pessoas extraordinárias com muito sucesso. E também existe o fracasso das pessoas que vieram de cima e tinham aparentemente tudo para dar certo e não deram, tá? Então, como também nós podemos observar o quê? A depressão de pessoas que vivem em um contexto super positivo. Você já viu aquela pessoa que às vezes você olha e fala assim, gente, essa pessoa não tem porquê estar depressiva? Sabe? E aí, então nós vemos isso, nós podemos observar tanto a depressão de pessoas que vivem um contexto super positivo e a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Entendem? Então, isso depende do quê? De onde e como essas pessoas estão colocando esse poder, a favor ou contra elas. Então, elas vão obter o resultado bom ou ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, você tem utilizado esse poder ao teu favor? É essa pergunta que eu quero fazer para você hoje. Você está entendendo o tamanho do poder que é o foco na tua vida? Se você entendeu o tamanho do poder que é o foco na tua vida, você tem utilizado esse poder a seu favor? De que forma você tem utilizado esse poder? A seu favor ou contra você? Como assim contra mim? Sim. Quando você não dá o foco necessário, você não vai ter resultados, ou vai ter resultados que você não gostaria, como eu tive lá atrás, né? Eu tive resultados que não eram os que eu queria viver. Por quê? Porque eu estava dando foco errado e eu estava, assim, como uma criança imatura, né? Ora numa coisa, ora em outra. E olha, quantas vezes chegaram pessoas e falaram assim, Patrícia, você não foca em nada. Você não atenta, hora você está numa coisa, hora você está em outra. Mas eu era assim, emocionalmente desequilibrada. Eu tinha, como que é desequilibrada emocionalmente? Eu não tinha inteligência emocional. Então, quando não se tem inteligência emocional, o que você vai fazer? Tá? Quando não se tem inteligência emocional, você vai estar como uma criança. Ora você está chorando demais, ora você está sorrindo demais, não é? Então é isso. Traz essa maturidade emocional, determina o que exatamente você quer viver para a tua vida, sabe? Traz tudo isso a teu favor e busca somente um foco e não pare até você alcançar. É assim que você vai conseguir realizar os teus sonhos. E lembra do que eu falei lá no início? Se tem algo na tua vida hoje que precisa ser resolvido, eu quero que você saia daqui hoje e pense de que maneira eu posso resolver esse problema na minha vida. Porque enquanto você estiver em torno de problemas, em torno de situações desafiadoras e que você não está parando, às vezes por não ter coragem para resolver, ou às vezes por medo mesmo do resultado que aquilo vai gerar na tua vida, né? Muitas vezes a gente não quer olhar. Por que não quer olhar? Porque sabe que vai gerar um desconforto e eu vou precisar literalmente sair da zona de conforto que eu estou hoje, né? E aí para isso eu não olho, mas um preço está sendo pago, certo? Um preço está sendo pago e aí para ter resultados bons ou ruins. Então a pergunta que fica hoje é: você tem utilizado o poder do foco ao seu favor? Tá? É isso que eu quero que vocês tragam hoje. Determinem onde vocês querem chegar e sigam até alcançar. Combinado? Meninas, eu estou fazendo aqui um desafio de 14 dias. As minhas redes sociais eu resolvi liberar nas redes sociais também. Também tem um grupo de WhatsApp, tá? E nesse grupo as meninas têm liberdade, que elas têm o meu número para a gente conversar, tá? Eu quero muito convidar vocês a participarem desses desafios. Tá no meu canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Esse desafio, nós estamos hoje no 3º dia de desafio e eu já tenho recebido depoimentos extraordinários, mulheres tomando consciência daquilo que elas querem viver daqui por diante, mulheres olhando para a sua vida, coisas que muitas vezes nunca pararam para olhar, tá bom? Então tragam isso a seu favor, mudem, tá aí o conteúdo disponível, analisem, se for necessário veja essa live de novo, ela vai ficar gravada no Instagram, tá bom? Vejam novamente,
tá? E aí, tragam o foco a teu favor. Esse poder fantástico que está aí disponível, está dentro de você. Vocês estão entendendo que a maior parte de tudo que nós precisamos está interno? Então, quando nós descobrimos isso que está aqui dentro, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mudar. Nós podemos usar tudo isso. O nosso corpo é perfeito, é dotado de capacidades, a nossa identidade original ela é perfeita. Então, use tudo isso a seu favor, tá bom? Sexta-feira nós temos live, tá? Eu não tô aqui com o tema dela, mas é o último segredo. Ah, é o último segredo, isso mesmo, tá? Eu não posso revelar, só vou revelar na hora. Então, nós vamos fazer na sexta-feira essa live desses 3 segredos que eu falei que eu ia trazer durante essa semana. Combinado? Gente, convidem, compartilhe esse link com as pessoas, vai ficar gravado lá, vai lá e compartilha com as amigas. Quantas pessoas, principalmente nesse momento, estão precisando dar o foco certo? Porque quando tá dando foco no problema que tá aí fora, no desafio que estão vivendo, o que vai acontecer? Vai se expandir cada vez mais, tá bom? Um beijo para vocês e até sexta-feira.